Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O tema dessa noite eu roubei, com muito prazer, do livro do nosso grande escritor Alberto Lustosa, O Homem que Conversa com a Vida. Dá para mostrar aqui? O homem... Opa, aqui, vai lá. Aqui tem que treinar, não treinamos antes, você que não está vendo. O Homem que Conversa com a Vida. E eu quero desdobrar isso para o seguinte: O Homem que Conversa com a Vida, que é um excelente livro, que eu recomendo, depois vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar assim, pessoas que conversam com a vida. Até disse ao professor, no conversa, o homem que conversa com a vida é mais no intuito de ser o homem como gênero humano, né? O ser humano que conversa com a vida. E para isso, e depois nós vamos falar de outros assuntos também, eu convidei aqui a Ana Flávia Campos, que é numeróloga, é a minha numeróloga, fez eu mudar o conceito de numerologia. Esta moça é uma bruxinha, eu chamo ela de bruxinha porque ela é bruxinha. E a Shirley Brandão, que a Shirley Brandão, se não existisse, precisava ser inventada. A Shirley Brandão é o que há de mais sublime na minha vida. É uma amiga e uma pessoa que, quem conhece a Shirley Brandão, só fala uma coisa: por que eu não a conheci antes? Ela também é autora de um livro muito bom, mas nós já falamos sobre o seu livro aqui, mas podemos falar sobre ele mais um pouquinho também. E o Dr. Alberto Lustosa, que é escritor, é uma figura humana fantástica e vocês vão perceber isso ao longo do nosso programa. Bom, eu vou começar aqui com o professor Alberto Lustosa. Professor Alberto Lustosa, o seu livro, ele tem qualidades literárias, e me atrevo a dizer porque já li muito, já fiz até análise de livros com uma editora em São Paulo, a editora Alfa Ômega, e li bastante. É um livro muito bem pensado. Para começar, que ele respeita quem é míope, a letra grande e coisas pequenas. Né? Esse livro, ele teve... Que gestação o senhor teve do livro? Interessante que você colocou essa palavra gestação, porque eu acredito que foi o mais próximo de um filho. Eu chamo até meu terceiro filho. Eu comecei o livro do final. Há uns 8 anos eu escrevi o último capítulo. Aconteceu, eu escrevi o último capítulo, passou-se uns 2, 3 anos, eu escrevi o primeiro capítulo. E aí eu parei. Aí quando foi no início da pandemia, eu mexendo lá nos arquivos do computador, eu encontrei. Aí eu falei, está na hora de eu finalizar essa gestação. Aí eu concluí. Quer dizer, então, o seu livro teve uma gestação, se fosse humana, quer dizer, foram 9 anos, mais ou menos. 9 anos, 9 meses. 9 anos e 9 meses. Para livro, 9. Eu acho que não é. Nossa assim, numeróloga aí depois fala. Ana Flávia, tem aí alguma explicação na numerologia para essa decisão do professor? Quer dizer, um livro estava lá dormindo, gostoso, falando, poxa vida, deixa eu contar essa história. Tem a influência do universo, né? Tempo de vida, momento de vida, o despertar, o momento oportuno, né? De fazer essa escritura acontecer. E tudo está na numerologia, é o que você sempre me falou. Né? Tudo fica direcionado, né? Tudo na vida é energia. Então é importante a gente se conhecer energeticamente, entender qual é o fluxo energético daquele ano, daquele trimestre, que foi o despertar, de voltar a escrever o livro, porque tudo fica direcionado. É interessante, Shirley Brandão. E você, eu nunca te perguntei, essa pergunta eu não fiz para você. A gestação do seu livro durou quanto tempo? Foi quase o contrário do Alberto. Eu escrevi o livro todo em 2 meses no máximo, mas parei porque eu estava falando sobre o perdão. E eu senti que ainda tinha alguma parte em mim que não tinha virado essa chave. Eu não poderia falar sobre isso sem realmente ter vivido. Então eu esperei 1 ano trabalhando esse aspecto para então concluir o livro, e aí foi mais ou menos 1 semana, muito rápido. É interessante, professor Alberto Lustosa,
na sua dedicatória do livro, eu achei fantástico que você tenha feito dedicatória, Rosenval, você tenha uma bela jornada na leitura desse livro e colocou o seu telefone. Eu acho que o escritor, e aí o professor vai falar isso para mim, ele precisa realmente ser acessível. Muito embora, se a gente olhar na história da literatura mundial e das grandes literaturas, os escritores sempre tiveram esse quê de dizer assim, não, ele é um cara recluso, ele não dá entrevista, muitos deles, os famosos, né? E eu notei, professor, que você tem aquela tímida eloquência. Olha aqui, você tem uma eloquência boa, mas percebe que você tem uma certa timidez. E foi lançado, Chile, como no dia do lançamento do livro, quem que foi que fez isso? Foi a sua professora? Sim. Foi a professora dele. Falou nada disso. Ele está sendo lançado hoje aqui como palestrante. Então, como é que trabalha essa sua, que parece uma timidez, ou eu estou errado? Não, está certo. Jung, ele fala de um perfil que nós somos, dentre as várias análises, extrovertido e introvertido, onde que a gente busca a nossa fonte de energia, se internamente ou externamente. Uhum. E às vezes a gente confunde um pouco timidez com introversão. Eu sou, digamos, já que como economista eu não posso fugir a números, eu sou 60%, 65% introvertido e o restante extrovertido. Sou mais introvertido que extrovertido. Mas do momento que eu me ambiento, aí fica tranquilo. Agora, timidez mesmo, não. Talvez seja um pouco da goianidade aí. Da goianidade, né? A gente vai primeiro... Aquela coisa brejeira. Brejeira. Né? Se eu tivesse nascido numa praia, eu ia chegar causando. Agora, como é do interior, a gente chega devagar. Bom, Ana Flávia, você como numeróloga, né, que eu falo isso e fico impressionado, porque ela fez lá a minha numerologia e eu sempre pensei, meu Deus, não, menos, eu falava sempre isso, né, brincava. Mas aí ela fez análise que eu mesmo sabia, a meu respeito, assim como a Chile às vezes faz comigo. Mas existe, assim, por exemplo, alguma coisa a ver com pessoas que são extrovertidas, a ver com a numerologia, ou como o professor que inferiu, se é o lugar faz a pessoa? Não, na nossa composição, por exemplo, nessa condição que ele explicou de ser um pouco introvertido, tem uma frequência que trabalha uma certa introspecção no positivo, mas numa forma analítica, de sempre observar, analisar, e é a energia do 7. É uma energia que as pessoas trabalham mais naquela questão da essência da sabedoria, da inteligência, e é natural que ocorra essa observação. E uma certa introspecção no sentido de estar observando mesmo. E não quer dizer que ele seja introspectivo, fechado e não seja uma pessoa aberta, mas é só uma forma de observar. É um comportamento por conta da influência da energia. E normalmente são pessoas que são mais voltadas para a leitura, para o estudo, para a racionalidade em si. E o bom do autoconhecimento é isso. Quando você busca autoconhecimento, você acaba se conhecendo e conhecendo também ali certas características do outro, né? Então, não existe uma regra, uma forma rígida ali, né? Cada um tem a sua composição e veio se expressar, viver de uma forma, né? Eu vou para os comerciais, depois passo para a Chile, mas eu conheço um rapaz que é de uma alegria tremenda. E ele é deficiente físico, ele não tem a perna esquerda. A perna esquerda, só o toquinho da perna esquerda. E também não tem o braço também esquerdo, também, os dois lados, né? Aí ele fala, puxa vida, eu sou um cara de tão sorte, eu sou de uma sorte em que você está sempre rindo, tá alegre. Eu tenho uma sorte que poucas pessoas têm. Milhões de pessoas do mundo, eu fui um dos poucos com essa sorte. Porque, cara, eu nunca acordo com o pé esquerdo. Não tem pé. E eu quase morri de rir, fazer uma piada. Ele falou, eu acordei hoje com o pé esquerdo. Eu nunca. Eu só vou ao cruzeiro, não acordo com o pé esquerdo. Então, pessoas que, aqui o professor está falando, escolhas que fazemos diante das oportunidades que a vida nos dá. Então, você veja, a vida deu a ele a oportunidade de ser tão pródigo dentro de si, que ele faz brincadeira até com a própria deficiência, que não deve ser
Claro que não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, né? Mas ele tem a alegria de viver e mostra isso claramente. Então, pessoas assim dão um exemplo muito, muito grande para a gente. Bom, estamos aqui falando sobre o livro O Homem que Conversa com a Vida, lembrando que a Unimed Goiânia cuidar de você. Esse é o plano. Você pode ficar tranquilo se você tiver a Unimed, porque a Unimed cuida de você. E a Bandeira Odontologia Especializada, o Dr. Carlos Bandeira, garante o sorriso de muita gente, inclusive de todos os jogadores do Atlético. 3281-0647, ele fica ali no Jardim Goiás, na Avenida Deputado Jamel Cecílio. E esta água aqui, a Levite, isso aqui é com gás, sem gás. Cadê o meu cinegrafista? Não está aí hoje. Ah, tá bom, está ali. Ele não está ali, mas a sombra dele está... como fala em Goiás, subiu para cima, né? Porque em Goiás nós somos sistemáticos, o pessoal sobe para cima, desce para baixo. É uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Entregam na sua residência. 3255-9626, nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando do tema O Homem que Conversa com a Vida, que é o título do livro do Dr. Alberto Lustosa. E também nós estamos falando de pessoas que conseguem conversar com a vida. Mas, professor, aqui eu não quero dar um spoiler no seu livro, porque o seu livro é tão pródigo em coisas muito assim, assertivas, que acaba sendo um spoiler se ficar lendo aqui, não é? Mas eu pergunto, professor, eu recentemente, confessei até isso no ar, muito recentemente que eu tive coragem de conversar com a morte. E isso ajudou muito a minha vida, porque eu sempre tive muito medo de morrer. Eu sempre falava assim, não, se eu morrer, não falava quando eu morrer, se, né? E agora eu estou muito num diálogo muito bacana da minha vida com a morte, mas sabendo que ela não existe. Sob o ponto de vista estrutural, universal, eu tenho convicção de que ela não existe. No seu livro você fala um pouco sobre esse diálogo, não só da vida, como da morte, entre aspas, se é que a gente pode falar isso. Sim. Esse conceito aborda essa questão entre um dos personagens, a questão da morte. E você falou muito bem, morte não existe. Existe, aí parte do conceito de cada pessoa. Morte eu entendo como um portal. É um portal. Agora, o pior é bacana a gente olhar de frente, conversar com essa questão da morte. Eu não me esqueço que numa das minhas viagens para o estudo da yoga, uma vez a gente fez um retiro, chamado Retiro do Silêncio. 3 dias sem uma palavra. Só que um pouquinho antes de iniciar, apareceu um monge, fez uma fala e ele começou falando assim: eu tenho 2 notícias para dar para vocês, uma excelente e uma ótima. Vocês querem ouvir primeiro qual? Eu quero a ótima. Todos nós vamos morrer. E a excelente? Não sabemos quando. Então, são 2 notícias extraordinárias. Então, o que eu faço da vida? Okay. É isso. Imagina se todo mundo, você nasce hoje, você vai falecer no dia tal, na hora tal. Que coisa terrível. Então, bacana é justamente isso, a gente viver essa vida plenamente. Plenamente. Sabendo que ela é finita, mas finita no sentido de que é um portal. Eu vou para uma outra coisa que a gente não sabe, que a gente ouve falar. Mas isso é que é viva o presente com a sua integridade máxima. Isso é que é o... E aí a gente vai começar a conversar com a vida. E é uma dificuldade fazer isso, né? Super Às vezes difícil. a gente vive... porque eu tive uma palestra muito interessante, agora eu esqueci o nome com desses grandes, depois eu vou tentar lembrar, que ele provou que a gente, na verdade, sob o ponto de vista formal, não existimos, porque nós estamos aqui agora, tem o passado, né? E o futuro. O passado já passou, portanto não existe mais, e o futuro não veio ainda, portanto não existe mais. E a cada milionésimo de segundo, alguma coisa ou é passado ou é futuro.
Então, na verdade, a gente tem que procurar se a gente existe no meio disso, que é a possibilidade de ficar no presente. Mas eu tive, Shirley, uma vez, o professor falou aí, eu tive num projeto de silêncio, 3 dias também. Onde você deu o seu curso? Como é que chama lá? Caminho de Emaús. Caminho de Emaús. Foi. É muito legal, lá tem Sim. um lugar bacana, tem um lugar até lá em cima para fazer uma meditação, é muito bacana lá. E você deu o seu curso lá. Eu pensei que eu ia ter um treco. Falei, Rosenval Ferreira, ficar 3 dias sem conversar, eu não paro de conversar nunca. Conversa até dormindo. Mas sabe o que me aconteceu? Depois dos 3 dias eu não queria voltar a conversar mais não. Eu achei aquilo tão fantástico, de eu poder ficar ali me acalmando e tal, que eu falei, gente, por que a gente não é sempre assim? E até quero fazer outro que seja. O seu não é do silêncio, não? Ainda não. Ainda não. Não, mas logo Achei fantástico. daqui a um tempo vai ter. Não, eu achei fantástico. Incluindo isso, né? Porque eu vivi 9 dias no ano passado, vivi um tempo comigo mesma, num retiro de silêncio, porque eu não tinha ninguém ao meu redor para conversar, mas a intenção era justamente centrar, né? Escutar o que não se ouve enquanto estamos aqui. É algo que vem de uma maneira mais profunda a partir da nossa intuição. Olha, o livro da Shirley, O Caminho de Chantes, agora dá para nós dois nos entendermos mais rápido aí? Vamos lá. Também é um desses livros fantásticos, certo? O perdão muda tudo. E eu acho que a grande jogada, depois eu quero até conversar aqui com o Dr. Alberto Stosa também, é o auto-perdão. A gente se cobra demais, né, Shirley? Eu acho que essa coisa do perdão íntimo, a todo momento você está cobrando, você faz uma coisa, depois você acha que aquilo já foi feito, mas você continua se cobrando. Será que é isso que é o inferno, Shirley? Você ficar cobrando de você mesmo? Também, né? O inferno são várias coisas que fazemos aqui, e entre elas cobrança, autoexigência, o julgamento, a crítica, tirar o foco daquilo que é essencial, como o amor. Eu acho que a gente acaba tornando a nossa vida um inferno a partir das escolhas que fazemos, das atitudes que temos ou das que não temos, né? E tudo deve começar no auto-perdão. Não adianta eu tentar perdoar você se eu não consigo perdoar a mim mesma. Sim. Agora, Ana Flávia, você como numeróloga, a grande numeróloga de Goiânia, tem algum número que é o diabo? É o número assim? Não, nosso menino nasceu no dia 13, às 13 horas, numa sexta-feira 13, às 13 horas. Eu não sei, tem algum número que é mais infernal, não? Olha, na numerologia pitagórica não, mas na cabalística tem algo voltado para isso, para o lado sombra, o lado negro da coisa, né? Normalmente, quem nasce no dia 13, de acordo com a numerologia cabalística, provavelmente em outras vidas fez assim loucuras, coisas assim ilícitas, e veio para poder viver esse reajuste, né? Então assim, a gente acaba sabendo um pouquinho de tudo, de todas as técnicas, igual eu estava pontuando aqui com a Shirley, mas na pitagórica não. Eu gosto muito da pitagórica porque eu venho do mercado financeiro, desse lado mais racional, mais voltado para negócios, resultados. Então eu gosto dessa pegada de racionalidade com espiritualidade e ação, né? E é por isso que eu amo a numerologia pitagórica, e a gente está aí em expansão pelo mundo, né? Interessante. Vamos ver aqui agora, o professor nasceu que dia? 29. 29 de? Maio. Shirley. 27 de fevereiro de 1971. Já calculei, Ana Flávia. Muda o rumo da prosa, Shirley. Eu não perguntei o ano, não, Shirley. Mas eu já quero aproveitar a numeróloga. Você acha que eu sou boba? Ô, Shirley, não fica... Aproveitar, né? Shirley, muda o rumo da prosa, Shirley. A minha formação em numerologia é muito pequena. Não, então Ficar nós temos perto aqui dela é um grande Ana Flávia. aprendizado. Então eu tenho aqui, vocês sabem de cor, eu sou capricorniano, o professor é Geminiano. geminiano. E a Shirley? Pisciana com ascendência em Câncer e salva pela Lua em Áries. Nossa Eu Senhora. sou canceriana, lua em Capricórnio, por isso que eu tenho essa questão com os números, com a racionalidade, com foco, com resultado.
E reza a lenda que em outras vidas, eu já fui monja por várias vidas, e tem a influência forte de Aquário, que é essa questão dos números, da inteligência, da sabedoria. Então, carregamos essa bagagem no nosso inconsciente. E assim, é tão bom a gente sentir e perceber essas coisas, esses detalhes, porque a gente vai vendo o quanto isso é real. Porque o que somos aqui hoje tem fragmentos de várias outras versões. Muito interessante. Mas será que é por isso que você foi uma monja, que você não bebe nessa existência? Ah, eu acho que tem explicação. Tem explicação? Eu não bebo, eu adoro a espiritualidade, a racionalidade. Meu Deus, é muito impressionante. Eu amo. A introspecçãozinha, assim, eu sou super alegre, feliz, mas eu amo o momento ali de análise, de meditação, o sentir, sabe? O sentir a vida, ouvir a voz de Deus, ouvir a direção ali para o momento através do fluxo do universo. Isso faz uma diferença enorme. Aí, antes de mergulhar nesse eu pensava assim, gente, eu devo ser muito doida mesmo. Porque eu sempre me considerei muito diferente, muito avatarzinha, né? Mas tudo tem uma explicação, e nessa fase de vida adulta, de você expandir a sua consciência, de você ter essa maturidade como homem, como mulher, e até mesmo a sua maturidade espiritual, as respostas chegam para você. Interessante. Eu sempre tive muito receio de pessoas que não bebem vinho. Eu fico com medo delas surtarem. Assim, eu desconfio de pessoas que não tomam vinho. Eu quando eu saio com você, eu fico preocupado. Eu estou bebendo, tem um ano você só. Tá bebendo vinho? Tá Vamos lembrar qual foi o primeiro milagre de Jesus. Pois é. A pedido de quem? Da mãe. Da mãe, né? Você vê que mães são sábias mesmo, né? Você sabe que... E era numa festa. E era numa festa, né? Me escapou esse detalhe, que foi a mãe de Jesus mesmo que pediu para ele acudir lá à festa. Bom, a Credijur é a instituição financeira dos bons negócios que tem numa cooperativa, com maior eficiência e menores custos. Tanto que faz parte do Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, aproveitando o tema do livro, ou o título do livro, O Homem que Conversa com a Vida, do professor Dr. Alberto Lustosa. E olha, o livro dele foi lançado em alto estilo, com esse convite aqui. Olha que interessante esse convite. Ele veio aqui, é uma caixa, que depois eu pretendo usar para outras coisas, porque ela é muito bonita a caixa. Veio com uma canecazinha, veio com café, e veio com uma caneta para poder marcar o livro. E um lápis também. E o café é para você ficar acordado, né? E eu, assim, como reclamo de tudo, e vem o livro dentro. Eu falei, professor, foi muito bom, mas tinha que vir a cafeteira, o negócio de fazer café também, porque eu não tenho o negócio de café. Viu, Chile? Você viu que tem seu nome? Eu sei, esse aqui é de uma... Impecável. É um refinamento ímpar. Eu já vi muitos convites na minha vida. Esse foi o mais... Caso alguém queira dar como presente, tem nessa linha esse box para o presente, com café. Que é o convite para um café. Você tem esse aqui. Olha que inspirador. É conversando com a vida, aí o café isso inspira, né? Chamada para um café. Olha que interessante. Você que está vendo aí, o livro é de uma editora que chama-se Gente. Minha assessora, minha esposa. Olha que interessante. A editora chama-se Gente. Muito bonito o título da editora. Porque a Chile Brandão, ela é meticulosa. Se você olhar para ela, ela está assim, eu estou em sua homenagem hoje. Do fiozinho ali, da unzinha do pé. Ela está sempre bonita. Mas assim, um convite desse aqui, tem que ter uma pessoa por trás que ama o autor. Né? Não foi um convite, foi um caso de amor. Esse livro, quem que foi a sua... A mulher, o homem, estratégica? A minha esposa, a Selma Lustosa. Então está explicado, né?
Que também é minha sócia, Sensibilidade. duplamente, na Responsabilidade. empresa que nós temos Então, deu. e também no Mas casa. olha aqui, por que eu não quero ficar falando do livro assim com nós eu já li, estou relendo o livro, inclusive vou fazer uma apreciação, porque cada coisa do livro é tão prestimosa que eu não quero tirar esse prazer das pessoas. Mas aqui, ó, de perto a felicidade é vista pela inveja, de longe pela admiração. Então você veja que coisa profunda. E aí vem realmente o que ele pretende com isso, com introduções muito interessantes. Né? Chega de fugir, de se esconder e deixar a vida para depois, como se tivesse o tempo inteiro. Não se reprima, não se reprima. Não é? E aí tem o conto, eu vou chamar de conto, não é um conto. São diálogos. Diálogos, é uma análise. O livro é difícil de você escrever, você fala, é isso. Você fala, não. Para outro pode ser aquilo. Né? Eu acho que essa pluralidade de interpretações, evidentemente que foi premeditada. Né? Sim. O senhor, quando fez o livro, pensou que aquilo ali poderia ter N desdobramentos, não é isso? Sim. Sim. É uma obra ficcional, com personagens, com início, meio, fim, com desfecho, mas o cerne são os diálogos. E cada diálogo ele pode ser lido independente do livro, mas o livro não pode ser lido sem os diálogos. Eu posso pensar um diálogo e fazer uma análise dele, como se fosse uma crônica. Agora, todo o conjunto, ele faz essa modelagem, esse desenho. Vista-me devagar, pois eu tenho pressa. Napoleão Bonaparte. Como você vê o mundo. Agora, para mim, e o professor me corrija, que é o autor do livro, ele é um livro que, não importa se você lê ele de trás para frente, leia um capítulo ou outro, parece que não há possibilidade de ter uma ordem cronológica, porque me parece que não interessa a cronologia, embora a gente leia o livro da primeira página até a última, né? Mas isso também é uma tática do livro. Ele tem o encadeamento e um desfecho, porque passa por um processo de transformação de um dos personagens. Mas depois que lê uma vez, pronto. Não, aí, eu digo mesmo que se você pegar aqui e falar, não, eu não li, e ler essa se aqui, pensar, se pensar, olha aqui, o telefone toca no meio do programa. Aqui, não pode tocar. Deixa eu pôr aqui no silencioso. É assim que se faz. Chile, aproveito isso para dizer o seguinte, o mundo ele está sendo destruído pelo telefone em alguns aspectos. Mas recentemente, não tem pouco tempo atrás, uns 2 anos, um âncora de uma grande rede de televisão americana tocou o telefone, ele atendeu e falou assim, minha filha, eu estou no ar e o papai te liga depois o telefone continuou fazendo o jornal. E eu pensei, puxa vida, acontece um negócio desse aqui, normalmente a gente parava, né, Carol? Não vamos, e vamos voltar. Não, o telefone tocou. Natural, né? Natural. Aí eu aproveito para dizer o seguinte, filha, será que nós não estamos engessando demais a vida? Quer dizer, certas coisas precisam ser feitas assim, ou um programa de televisão, se vier uma mosca, você engole a mosca, continua fazendo o programa, que era uma máxima do jornalista. Será que não está faltando naturalidade no mundo? A ausência de naturalidade não está nos engolindo, não? Naturalidade, flexibilidade. Uma coisa que deixa o ser humano feliz é a autenticidade, só que não é todo mundo que descobriu isso. Ou seja, quanto mais eu consigo ser eu, com a minha espontaneidade, com a minha naturalidade, com a minha flexibilidade, maior a sensação de bem-estar eu vou sentir. Porque não há ninguém igual a mim. Se eu não for eu, imagina que nós somos toda uma constelação. Uma estrela a menos, vai ficar um vazio naquele lugar, né? E cada um veio com a sua própria luz. Interessante. Eu estava conversando aqui no intervalo com o Dr. Alberto Lustosa, antes de começar o programa, falando de frases que são frases brejeiras, frases do Cerrado. Né? Ele até fez aqui, nós bolamos um programa aqui, para cada pessoa de certa profissão, trazer essas frases que são de uma condensação fantástica e que dizem muita coisa. Mas eu aproveito aqui, minha querida numeróloga Ana Flávia Campos, me parece que quando a pessoa está tudo bem na vida dela,
tudo. Oh, mas tá tudo bem, meu marido é bacana, até minha sogra gosta de mim, é aquela coisa toda. E aí a pessoa vai procurar um numerólogo, por quê? Será que as pessoas procuram a numerologia? Porque minha avó dizia assim, ó, não vai, tá tudo bem, não vai procurar sarna para se coçar. Né? Nem sei se todo mundo sabe o que é isso, né? Sarna para se coçar. Mas quando a pessoa está bem, ela vai procurar o numerólogo por quê? Porque me parece que a pessoa procura o numerólogo por quê? Quando está mal? Como é que é? Sempre na vida adulta estamos buscando fazer ajustes em relação àquilo que nós sentimos um certo desconforto aqui dentro, e isso é muito pessoal, né? Eu tenho o meu desconforto, a Shirley tem um dela, o Carlos tem o dele, então tudo vai se a pessoa está aberta para viver essa transformação, se ela deseja mudar algo. Então, se desejamos mudar algo, o próprio universo traz ali um direcionamento, ou para ela se abrir através de um momento de oração, de um momento ali com uma terapeuta. Então, tudo é norteado, né? E se de repente for para que essa pessoa viva ali o momento dela com a numerologia, se ela gostar de energia, se ela se interessar por esse tipo de assunto, porque a pessoa tem que acreditar que existe a energia, né? O mundo aí, tudo é energia. Então, cada um de nós temos a nossa composição energética na nossa individualidade. E caso esteja tudo bem, mas ela tenha essa curiosidade de saber, poxa, o que compõe a minha vida energeticamente? Ela vai procurar a numerologia. Então, quando se busca ali o seu estudo numerológico, esse momento é independente de estar tudo bem ou de estar vivendo ali os seus dramas, mas é um conjunto de informações que conduz ali essa pessoa a chegar até a mim, entendeu? Como profissional. Perfeito, perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Falamos sobre o livro do Dr. Alberto Lustosa, que tem o prefácio de um grande jurista, escritor, literato, poeta, o Dr. Getúlio Targino Lima, que fez uma preleção belíssima lá no nosso encontro. E o livro aqui, ele entrega tudo o que promete. Eu quero exortar as pessoas a lerem, porque é um livro muito bom para ser lido, gostoso. Porque com esta poderosa história, diz aqui, você vai refletir sobre o sentido da vida, compreender a importância de respeitar as diferenças, valorizar conexões interpessoais reais e profundas, conduzir a vida na velocidade certa para tomar as melhores decisões possíveis. Nossa, adorei. Diferenciar sacrifício e sofrimento Tô adorando para esse entender livro. a causa de suas mazelas emocionais. Shirley, é o que há. E o livro entrega tudo isso. O livro E como é entrega de uma sensacional. forma muito gostosa, eu realmente não quis ficar pensando aqui para que a pessoa... É um livro para você Os descobrir. tópicos alinhados com É como se fosse o título do uma livro. formosa mulher, uma mulher, que toda mulher é formosa, né? Onde você tem que desvendá-la aos poucos. Né? É um convite a viajar pelo seu interior. Isso. E tudo que nós queremos transformar em nossas vidas é muito mais viável quando mergulhamos dentro, né? E o livro é muito favorável. Aliás, que se alguém for comprar o kit ali maravilhoso para dar de presente, me convidem para um café, porque eu vou amar receber. Olha. Shirley, eu podia ter saído daqui sem essa despesa, viu? Mas não vou. Ana, você compreendeu? Eu sempre quero fazer as coisas para Queremos um coffee. Né? Você viu, professor? Professor, o que eu faço, né, professor? Faço o professor. Mas, olha, esse livro aqui, porque fala-se muito, professor, de livro de autoajuda, né? Eu falo, uma vez eu perguntei para um escritor desse que escreveu um livro de autoajuda, muito bom também, anos atrás, décadas.
e ele falou, esse livro é um livro de autoajuda? Ele falou, me ajudou muito, estou vendendo bem, estou ganhando muito dinheiro. Foi de autoajuda para mim. Tudo é autoajuda. Tudo é autoajuda, né? Tudo. Mas assim, se fosse para classificar o seu livro, eu não acho que ele é um livro de autoajuda. Eu acho que é um livro raro de concepção literária profunda, certo? Então, eu digo que às vezes os livros de autoajuda, eles são um pouco, digamos assim, não vou dizer superficiais, não chega a ser uma literatura filosófica que atende certos requisitos meus. Porque tudo isso é muito pessoal. Eu acho que é uma forma de compartilhar ideias e vivências e entra na profundidade. Aí sai daquele modelo de orientação que pode ser ali um livro de autoajuda. Talvez seja essa a diferença. Sim, porque ele me atende, eu digo isso para mim, que cada pessoa analisa do seu forma, ele atende anseios filosóficos, é uma ceia esse livro. Mas se fosse para classificá-lo, como que você classificaria? Um livro de ficção voltado para o autodesenvolvimento. Porque essa questão de autoajuda é um conceito que ficou commodity, né? Então houve quase uma banalização desse conceito. Isso. E ficou uma coisa muito rasa. Sim. Mas o que é autoajuda? É tudo aquilo que me ajuda a refletir, a pensar sobre o que eu estou fazendo com a minha vida. Se eu ler a Bíblia, é autoajuda. Se eu ler o Corão, é autoajuda. Se eu for ler Dom Casmurro de Machado de Assis e aquilo me fizer refletir sobre meus relacionamentos, é autoajuda. Então, tudo, até bolo de remédio, é autoajuda. Verdade. Exato. Eu, por exemplo, o livro da Shirley, que já está na 2ª edição, que é também uma delícia, eu já falei aqui, já trouxe a Shirley aqui, trago quantas vezes ela quiser vir, O Caminho de Chante, O Perdão Muda Tudo, não deixa de ser uma autoajuda, mas não nessa autoajuda que o professor falou, que é um caça-níqueis, né? Não tem alma. Eu classifico como um romance espiritual. Um romance espiritual. É muito bacana. Essa classificação é boa. As editoras, elas selecionam autoajuda muito mais pela abrangência e pela quantidade de pessoas interessadas nesse tema. Então, tem autoajuda, claro, como o professor Alberto falou, mas é um romance espiritual com ficção. Uma pitada de ficção. Eu tenho um livro que, eu acho que o título é esse mesmo, Como Fazer Amigos e Enriquecer. Não é? Influenciar pessoas? É como fazer amigos. Mas tem um que Dale parece Carnegie. que é alguma coisa assim de fazer amigos e enriquecer, alguma coisa assim. Eu acho que é como falar subir para cima e descer para baixo. Sim. Porque como fazer amigos, ponto. Fazer amigos é enriquecer. Não precisa de você acrescentar enriquecimento com isso, porque fazer amigos é uma riqueza muito grande. Minha querida numeróloga, Ana Flávia Campos, você pretende escrever um livro sobre numerologia, não? Olha, esses dias eu estava refletindo sobre isso, porque a gente vai mergulhando tão profundamente dentro da gente que vem esse desejo de compartilhar, né, as ideias que podem gerar ali mudanças e transformações na vida de uma outra pessoa, através de uma ficção, através de uma análise, de uma reflexão. Isso toca a vida das pessoas, né? Então, ainda não defini, mas veio uma inspiração, sim. Poxa, a gente pode compartilhar tudo isso através de um livro. Eu tive aqui conversando com o professor, quando esteve lá na Jovem Pan, não é? E eu falei, poxa, eu acho tão injusto. Quando o meu filho mais velho perguntava, pai, por que você não escreve um livro? Eu falei, meu filho, eu tenho mais de milhares, muito mais de 1000, nunca contei tanto, mas com certeza são milhares, porque só no Diário Popular de São Paulo eu escrevia praticamente quase todos os dias de semana uma crônica, um editorial, um artigo de fundo, né, de segunda a sábado, fiquei lá 4 anos, então dá milhares, só lá. No Popular eu escrevi durante 12 anos. Então eu falei, olha, eu já escrevi. Publica. Aí o professor falou, publica. Aí eu falo assim, poxa, não vou publicar isso. Eu vou escrever então um dia. Sabe por quê? Porque eu acho que é injusto. Não precisa de você publicar para ter escrito um livro. Eu escrevi o livro da vida do país muitas vezes, né?
Então, eu acho que eu falo assim, o pessoal fala que não sou escritor, sou jornalista, eu falo, eu sou escritor. Né? Mas é claro que o livro, ele tem aquela capacidade, se é que me permite arrematar aqui, professor, falar que o livro tem aquela capacidade de dizer assim, olha, eu gerei esse filho aqui, entendeu? Foi parido, houve o parto e ele está aqui, está crescendo, né? Eu acho que ele tem essa força muito grande, né? Tem. Além do fato de que quando a gente escreve, seja uma crônica no jornal ou um livro com toda a liturgia que o processo de escrever um livro e publicá-lo tem, o maior ganhador ao escrever um livro, além do leitor e de vidas impactadas, é o autor. Porque aconteceu comigo, quando a gente escreve, eu consegui organizar boa parte do meu caos interior. Então isso é muito bom, porque se eu pego um determinado assunto e ordeno e dou um sentido literário a ele, eu estou organizando tudo isso dentro de mim. Isso é muito saudável. Inclusive o seu livro é pródigo em dizer o seguinte, você tem que ter metas. Né? Aqui o livro é muito claro nesse sentido das metas. Se você não tem um objetivo, você acaba se perdendo. Então vida. já gostei desse livro. Olha, você gostou. Uma vida sem metas, sem planejamento não existe. Gente, eu desde criança, vocês acreditam que desde criança eu tinha caderneta de anotar, de fazer o meu planejamento. 10 aninhos eu já resolvi os problemas da família. Meu pai ficava assim, nossa, minha filha, você é muito prodígio, você é prodígio. Papai te ama. E me dava, assim, total autoridade de eu resolver minha vida inteirinha. E eu sempre me senti muito livre para poder expressar, me posicionar e tal. E eu não fazia ideia do poder da escrita, do poder do planejamento, né? É claro que a gente incorpora isso de uma forma mais forte na vida adulta, mas você ter essa prática desde a infância, assim, eu me sinto privilegiado, porque é algo nato meu, né? De escrever, Olha. de planejar, e faz parte das influências, Capricórnio. Olha, eu me sinto privilegiado em conhecer essas... Eles falam muito sobre os ETs e tal, né? E eu acredito firmemente que eles estão entre nós. E acredito que aqui tem 3 ETs. Não, com certeza o Dr. Alberto Lustosa é um deles. 4. A Shirley Brandão, ela deve ser de um desses planetas aí. E também... E a Ana Flávia não precisa nem dizer. Então, olha aqui, você que quer falar com os ETs, eles estão aqui. Porque essas pessoas não são desse mundo. Vocês não são desse mundo, são almas muito edificantes, almas maravilhosas. E eu me sinto muito privilegiado de tê-los com meus amigos aqui neste programa. Sei que nós vamos nos encontrar várias vezes. A Shirley eu encontro com ela uma vez por semana. Você também encontro sempre, não é? Eu busco ela para as baladas. É a pessoa ideal, professor, para ir para a balada. Ela vai lá no Bolshoi e nós vamos, claro, porque ela pode não só, ela não bebe, então leva a gente para casa, né? Leva 1, leva 2, porque eu faço questão de beber por ela vinhos. Né? Tá certo. Muito obrigado, professor. Eu realmente não esgotei, queria dizer, sobre o seu livro. Ele pode ser encontrado nos principais sites, aqui em Goiânia, na Livraria Nobel, ali no Bougainville. Certo. E eu convido que dia 22 de agosto, às 19 horas, estaremos lá na Livraria Nobel, no Bougainville, para um lançamento lá. No dia? Dia 22. Eu vou de novo. Eu também. Vamos lá, Chico? Eu vou. Então vamos lá? Eu quero ir. E lá tem o kit também? Não, o kit é só, por enquanto está por solicitação. Você tem que fazer pedido, já pede o meu. Mas logo vai ter lá disponível. Nobel. Olha, a Nobel está na trincheira ali para não fechar as livrarias, porque as livrarias, infelizmente, estão fechando. Vai ser um café barato, tá? Tá certo. Ó, dia 19, dá que dia da semana mesmo? Se não me engano, dá numa sexta-feira, é isso? Não, é dia 22. 22. Dia 22. Terça-feira. Terça-feira. Aí, Chile, é um dia bom. Excelente. Saindo daqui, que horas que é? 19. 19 horas. 19 horas. Sai daqui do programa, já vou direto para lá.
Rosenval, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado desses grandes profissionais e de pessoas maravilhosas. Concordo que somos ETs, eu vou me incluir, mas o que você vê em nós é o que está transbordando em você. Essa é a minha amiga, não é verdade? Está cada vez mais linda, né? Lindíssima. Obrigada. Filha. Sempre chega aqui. Ana Flávia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Muito obrigado a toda a nossa equipe. A Ana Porto, que está aqui nos momentos finais do seu nenê. Todo mundo me pergunta, e o nenê da Ana Porto não nasceu? E calma, vai nascer. Né? Quando nascer, nós estaremos lá para saber. É homem, não é isso? É homem. Esse vai ser o segundo homem. Né? Muito bem, está certo. Muito obrigado, Jesus, meu querido. Trabalha comigo há quase um quarto de século, mais de um quarto de século. Né? Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.